boa noite para você. O Band Eleições continua as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje recebemos Duda Salaber, do PDT. Ela é professora de formação e está como deputada federal em primeiro mandato. Candidata, bem-vinda aqui ao Band Eleições. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Satisfação é toda nossa. Hoje aqui comigo o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Lucas. Boa noite, candidata. Agradecer mais uma vez por atender o nosso convite. Candidata, essa é uma campanha de tiro curtíssimo, né? Inclusive, a gente está aí há pouquíssimas semanas de irmos às urnas no próximo dia 6 de outubro. As pesquisas têm colocado o candidato Mauro Tramonte com primeiro lugar muito tranquilo e, ao que tudo indica, pelo menos desses últimos levantamentos, o atual prefeito Fuad Noman consolidando talvez aí uma segunda colocação. Nessa reta final de campanha, como garantir os votos suficientes ou as intenções de votos suficientes para chegar ao segundo turno, no caso da senhora? Então, boa noite. Entre o céu e o inferno, há muito mais coisas que nós possamos imaginar, já dizia William Shakespeare. Tem 2 anos que saem pesquisas eleitorais. Nesses 2 anos, as principais pesquisas colocam o nosso nome em segundo lugar. Então, e, além disso, coloca a nossa candidatura como a única que tem viabilidade, fôlego, chance e musculatura do campo progressista para ir para o segundo turno. Então, nós não temos dúvida de que nós estaremos no segundo turno. Era esperado um crescimento do prefeito Fuad Noman, porque a maioria da cidade o desconhece, mas ele não tem quantidade de votos suficiente para nos superar. Tenho certeza que nós iremos para o segundo turno. E optamos pelo caminho mais difícil, porque nós estamos fazendo uma campanha lixo zero. É a primeira campanha na história do Brasil de uma prefeitura em que há uma candidatura. Não imprimir nem um santinho, nem um panfleto, nem um adesivo, nada. Não vamos sujar a cidade com dinheiro público. Então, em respeito à crise climática, a questões socioambientais, fazer uma campanha marcada pela sustentabilidade, que é a nossa trajetória política. E isso também o eleitor percebe e vai dar mais fôlego ainda para a gente ir para o segundo turno. Candidata, falando um pouco de estratégia eleitoral dessa reta final, o seu vice até deu uma entrevista para a gente aqui na Band News, já fez um chamado, vamos dizer, para os eleitores do Rogério Correia, com esse discurso que a sua candidatura teria mais viabilidade, segundo os números das pesquisas, dentro desse campo centro-esquerda, qual eles e a senhora também excluem o atual prefeito Fuad. Você tem conversado com o Rogério? Há essa possibilidade de um apoio real na reta final ou não? É uma convocação mais aos eleitores mesmo por um voto útil, eu falo eleitores do PT, logicamente, por um voto útil na sua candidatura? Não, respeito a candidatura do Rogério Correia, como respeito às candidaturas postas pelo campo democrático, progressista e também de esquerda. E são candidaturas importantes porque discutem a cidade por perspectivas e nuances que há diferenças. No entanto, nós temos que entender que nós corremos o risco, sim, de ter 2 candidaturas da direita no segundo turno. Desde o início, nós defendemos a construção de uma frente ampla, de uma frente progressista. Eu coloquei como critério, desde o início, viabilidade eleitoral, ou seja, chance de ir para o segundo turno. Esse é o nosso critério, mas os outros partidos não aceitaram esse critério, respeito os outros partidos. Agora, nós estamos dizendo para os eleitores que é momento de a gente garantir a esquerda no segundo turno. Tem 20 anos que o campo progressista não vai para o segundo turno. O momento é esse, nós temos viabilidade. Então, se não houve uma união partidária, vai acontecer uma união eleitoral, já que o voto útil vai migrar para a gente, não resta a menor dúvida, porque se não fosse, nós teremos 2 candidaturas de direita no segundo turno. Vamos ter que escolher de um lado o candidato do Zema, do outro lado o candidato do Bolsonaro. É um cenário muito ruim, uma cidade como Belo Horizonte, que foi uma cidade governada por Patrus Ananias, Célio de Castro, dentre outros nomes importantes da política progressista do Brasil. Candidato, ainda pensando, passando essa discussão um pouco pela política, hoje a Câmara de BH é extremamente conservadora, extremamente conservadora pelo menos, é o que essa última legislatura tem mostrado. A senhora, como uma candidatura apenas do PDT, por mais que tenha simpatia de outros partidos, pessoas ligadas a uma esquerda também, essa composição efetivamente não aconteceu na chapa da senhora. Pensando no atual governo, como é que seria com uma Câmara que dificilmente vai sair desse espectro um pouco mais à direita, né? O debate que a gente tem que fazer não é um debate estritamente ideológico. Tem que lembrar que hoje, em Belo Horizonte, 12% das famílias estão num grau de insegurança alimentar grave.
que significa criança passando fome. 30% das pessoas que moram no aglomerado da Serra estão passando fome. Pesquisa recente. Já dizia o Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, primeiro o estômago, depois a moral. Então, as questões ideológicas são importantes? São. Mas, sendo prefeita, nós vamos discutir questões fundamentais de Belo Horizonte, como o combate à fome, como o fato de Belo Horizonte ter o segundo pior trânsito do Brasil. Belo Horizonte tem entrado nas 50 cidades mais perigosas do mundo. E para a gente construir essas políticas públicas que são importantes e estruturantes, a questão ideológica é importante, mas não é a tônica principal. Tenho certeza que é possível unir esquerda, direita e centro para projetos que são estruturantes para BH. Quando eu fui vereadora, eu fiz assim. Eu fiquei 24 meses como vereadora. Aprovei quase 20 leis na cidade. A maioria dos projetos meus aprovados foram por unanimidade. Eu, como deputada federal, estou 1 ano e meio como deputada federal, já aprovei uma lei, um projeto de lei, que obriga que as escolas de todo o Brasil distribuam água potável para todos os alunos. Porque hoje estima-se que mais de 1 milhão de estudantes estão sem acesso à água potável nas escolas. E foi aprovado por unanimidade, como os meus quando eu era vereadora. Porque nós vamos trazer temas estruturais, empregabilidade, geração de emprego, renda, combate à fome, sustentabilidade. Esses são temas que ultrapassam questões ideológicas. Então, é assim que nós vamos governar. O debate ideológico, primeiro o estômago, depois a ideologia. O tempo da fome não é um tempo de ideologia. Temos coisas mais sérias a discutir em Belo Horizonte, como, por exemplo, eu disse, nós moramos num município que não só a fome bateu na porta, está presente, mas num município que aumentou o trabalho infantil. Aumentou, se eu não me engano, cerca de 30% de 2018 a 2022 o trabalho infantil em BH. Então vamos chamar o campo progressista, o campo conservador, vamos conversar e chegar ao consenso, a ferramenta que nós vamos usar para combater essas chagas que tem em Belo Horizonte. Só para não perder o fio da meada, nessa questão da fome, o que aconteceu? Porque, pelo menos de dados nacionais, até recentes, quando a gente pensa nesse governo do presidente Lula, essa extrema pobreza, pelo menos, caiu no Brasil. Aqui em Belo Horizonte, nas comunidades, isso piorou? Foi um cenário diferente? Então, o que está acontecendo? Belo Horizonte é uma das capitais mais desiguais do Brasil. Nós temos regiões aqui cuja qualidade de vida se assemelha da Noruega e bairros cuja qualidade de vida se assemelha dos bairros mais pobres do mundo. Nós temos que pensar um outro modelo econômico para Belo Horizonte que, de fato, garanta a distribuição de renda e combate essas desigualdades que são marcas históricas atávicas de BH. E a pandemia potencializou, agudizou esse cenário, por isso é fundamental a gente criar em Belo Horizonte ser eleita uma secretaria de combate à fome, construindo políticas eficazes intersetoriais para tirar essa chaga. É uma vergonha morar na 4ª capital mais rica do Brasil, a 4ª capital mais rica do Brasil, ter 30% dos moradores de um aglomerado passando fome. Esse dado é de onde? O FMG. O FMG? Isso. Agora, candidato, eu queria te perguntar sobre a questão do seu discurso em relação ao prefeito da capital. Por mais de uma vez em entrevista, a senhora já deu a entender que teria algum tipo de corrupção, inclusive na questão da Lagoa da Pampulha. E recentemente, num debate, a senhora falou que, caso seja eleita, o prefeito corre risco de ser preso. A senhora falou por mais de uma vez. Alguma prova, a senhora já tem algum documento, tem alguma prova que faça esse tipo que lhe embase para fazer esse tipo de acusação sobre uma corrupção, inclusive com a participação do prefeito? Nós temos em Belo Horizonte 3 grandes máfias atuando que eu vou enfrentar e eles serão presos, esses mafiosos. A máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa Suja. Nós temos excelentes técnicos na prefeitura. Nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem projetos e conseguem trazer estratégias para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Mas ela melhora timidamente, muito lentamente, porque existe uma máfia ligada à iniciativa privada para que a Lagoa lucre, ou melhor, essa empresa lucre com a Lagoa Suja. Tem a máfia do transporte público, que faz com que o BH tenha o segundo pior trânsito do Brasil, mas passe R$1 bilhão para esses empresários. BH vai arrecadar esse ano R$2 bilhões de IPTU, mas R$1 bilhão vai para a máfia do transporte público. E a máfia do lixo, que impede o avanço da coleta seletiva, só para te responder, dando um dado antes que é importante, Belo Horizonte, pela máfia do lixo, o contrato que existe hoje obriga que BH aterre, mande para o aterro sanitário por dia 3.100 toneladas de lixo. Mas BH gera em média por dia 2.900. Ou seja, nós somos obrigados a aterrar mais do que produzimos. 200 quilos. Né? Isso impede o avanço da coleta seletiva, impede melhor estrutura para catadores. Por isso não tem coleta seletiva no seu bairro. Então nós vamos revisar todos esses contratos.
E ao revisar esse contrato, eu estudei gestão pública na maior universidade estadual, uma das maiores do Brasil, que é o UENG. E na gestão pública nós sabemos as responsabilidades de um gestor. Se houver irregularidade, qualquer gestor pode ser preso. Isso é um dado da administração pública. Não, isso eu acho que não tem dúvida, concordo. Mas a senhora está fazendo afirmações que há irregularidades. A afirmação a prova de irregularidades nessas gestões, a prefeitura está ganhando dinheiro para favorecer as empresas? A frase é: eu sendo eleita, o prefeito corre risco de ser presa. Correr risco é qualquer gestor. Agora, existem máfias em Belo Horizonte. O que a gente vai averiguar é se o prefeito tem relação ou não com essa máfia. A máfia existe. Agora, se tiver relação, é lógico que ele vai ser responsabilizado. Ainda sobre a questão da Pampulha, a senhora em algumas entrevistas, se não me engano até a gente, quando eu estava aí na Band News, a senhora falava que se em 2 anos a qualidade da água da Pampulha não estivesse aceitável, não sei qual foi o termo que a senhora usou, a senhora renunciaria. A senhora mantém essa proposta? Mantém. Inclusive, eu assumi 2 promessas de campanha que vamos materializar no primeiro dia de mandato. A primeira é, no primeiro dia de mandato, vamos protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. O impacto orçamentário de fazer isso é de cerca de 200 milhões de reais por ano, que, comparado ao 1 bilhão que nós mandamos para a máfia do transporte público, está dentro da saúde fiscal do município. Há um dado que mostra que, se continuarmos como estamos, em 2050 vai faltar professor no mercado, que é uma profissão desvalorizada, desprestigiada e perseguida ideologicamente nos últimos governos. Então, queremos que tenha um melhor salário para professores e a melhor educação pública do Brasil. E o segundo compromisso é que, após protocolar esse projeto de lei, vocês estão convidados, nós vamos pegar a minha bicicleta, vamos descer lá vamos sair da Afonso Pena 1212, vamos lá para a Lagoa da Pampulha, fazer um grande evento, inclusive com a participação dos jornalistas, que tem um papel importante na democracia, e vamos aferir, ou seja, medir a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. E vamos publicizar. E aí, depois de 2 anos, vamos aferir novamente. Se a qualidade da água da Lagoa da Pampulha não melhorar consideravelmente, eu renuncio ao cargo de prefeita. Agora, candidata, essa é uma proposta ousada, difícil de ser cumprida, imagino, considerando o histórico. Agora, pensando em promessa, a senhora, quando eleita vereadora, prometeu plantar uma árvore para cada voto que recebeu. Sei que essa proposta ainda não foi cumprida, queria até uma atualização de quantas árvores plantadas e o porquê do restante não ter sido plantado até agora. Em 2020, eu resolvi fazer uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, nem panfleto, nem adesivo, nada. Porque a quantidade de lixo eleitoral gerado na campanha de 2016 daria para produzir 40 milhões de livros, segundo o TSE. E aí eu falei, vou fazer minha parte sem imprimir nada, mas vou fazer também a parte dos outros. Porque para aqueles santinhos tem que cortar a árvore para produzir papel. Claro. Falei, então, além disso, cada voto que eu tiver vai ser uma árvore que eu vou plantar. Terminei as eleições com 37 mil votos. Fato me colocou como a pessoa mais bem votada da história das eleições municipais parlamentares de BH. Meu nome foi diretamente para o SPC das árvores, árvores demais para plantar. E aí, o que eu pensei? Para cumprir essa tarefa e essa missão, tem que ser via política pública. Eu sentei com o antigo prefeito, Alexandre Calil, e falei, Calil, eu devo 37 mil árvores para o município. Vamos criar um plano de crescimento ecológico na cidade, atrelado com a política educacional. Porque, para mim, eu como professor, sei que o melhor caminho do mundo tem que ser para a escola. O caminho que leva à escola do seu filho tem que ser o melhor caminho da cidade. Eu não quero que a Praça da Liberdade seja o mais bonito. O mais bonito são os caminhos para a escola. Então, nós mapeamos espaços vazios próximos às escolas para criar ali hortas urbanas e florestas urbanas. E para a gente poder fazer plantios coletivos com a comunidade escolar, unindo professor, pedagogo, pai, filho, as crianças, a comunidade escolar. E durante o plantio ia ter aula de educação climática, para plantar não só árvore, para plantar consciências ecológicas. Nós construímos essa política pública com o Alexandre Calil, que iria plantar 50 mil árvores por ano em Belo Horizonte, só nesse projeto educacional. Que não foi para frente. Aí o Calil iniciou o projeto, inclusive eu plantei algumas com a antiga gestão. O Calil renuncia, o Fuad assume. O Fuad é um prefeito, conhecidamente como prefeito motosserra, que fez com que Belo Horizonte foi a capital que mais aqueceu em 2023, porque foi a capital que mais cortou árvore. Naquele ano bateu recorde de corte de árvore em BH. E aí não deu continuidade ao projeto. Então, assim, eu sozinha... Quantas árvores plantadas? Então, eu com os coletivos, nós plantamos 5 mil árvores, sem contar da prefeitura que
Alguma parte fez, outra não. Mas é uma dívida que eu tenho com muito orgulho. 32 mil, hein? Então. Falta 32 mil, mais os votos desse ano vai dar muito mais. Vamos plantar muito mais árvore, para a vida inteira. Tá certo, então. Mais uma promessa. Band Eleições faz uma pausa, volta já já com a candidata Duda Salabert. De volta com o Band Eleições, que hoje recebe Duda Salabert, candidata do PDT à Prefeitura da capital, e o Murilo abre o segundo bloco. Deputado, eu vou me ater à pergunta do Lucas do bloco passado, essa questão das promessas. A senhora falou dos professores. Aí é uma promessa a mais complicada, que está mexendo com uma categoria muito importante. A senhora é uma professora. É possível realmente aumentar, fazer com que elas tenham o melhor, os professores de Belo Horizonte tenham os melhores salários do Brasil? De onde que vai sair esse dinheiro? A senhora falou que pagou 1 bilhão para você, vai tirar do dinheiro do ônibus. De onde vai vir esse dinheiro para pagar esse salário? Lembrando, né, que não é um mês, tem que pagar permanentemente. Isso. Todas as construções políticas que fiz, seja como vereadora ou deputada federal, foi pautada na saúde fiscal da política. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu fui vereadora, eu havia prometido, enquanto candidata, que, sendo eleita, iria construir uma política de dignidade menstrual no município. Fui eleita e coloquei em prática, para distribuir absorvente nas escolas municipais. Na época, foi muito criticada por setores da ultradireita, falando, de onde vai vir esse dinheiro? E nós fizemos estudo de impacto orçamentário. A minha equipe, do meu gabinete, seja como vereadora, como deputada federal, em sua maioria formada por doutores, pós-doutores, professores da UFMG. E mostramos que, para distribuir absorvente em todas as escolas municipais, iria ter um impacto orçamentário de 0,01% do orçamento em educação. Nem o orçamento geral do município, é só em educação. E aí, quando eu mostrei isso para os vereadores, nós aprovamos por unanimidade o projeto e hoje tem a política de dignidade menstrual no município. Para Belo Horizonte pagar o maior salário para professores entre as capitais, vai ter um impacto orçamentário de cerca de 200 milhões de reais por ano. Por ano? Por ano. Para entender o que isso significa. Belo Horizonte, nos últimos 13 meses, deu 1 bilhão de reais para os donos de transporte público entregar um transporte de péssima qualidade, sem contrapartida, sem circular de noite, sem circular de madrugada, caro e nos colocando no segundo pior trânsito do Brasil. Então, nós somos a 4ª capital mais rica do Brasil, que está dando 1 bilhão de reais para os donos desses ônibus que entregam ônibus de péssima qualidade. O impacto orçamentário para pagar o maior salário é 200 milhões por ano. Não se fez antes porque a educação nunca foi prioridade no município. Prova disso que na gestão do Fuad Noman foram 5 secretários de educação em 2 anos. Ele troca de secretário de educação como troca de roupa. Por isso que caiu no IDEB e vai cair esse ano também. O IDEB é quem mensura a qualidade do ensino, porque não é prioridade. E a prova que não é prioridade, porque dá para fazer no ponto de vista orçamentário. Não faz uma decisão estritamente política. Deputada, quero pegar gancho nessa questão do trânsito. A senhora comentou, o segundo pior trânsito do Brasil, um serviço de ônibus lamentável, por mais que esteja acontecendo as trocas agora, né, dos coletivos, os horários são ruins, os ônibus ainda são cheios, aos finais de semana uma dificuldade muito grande, e quem tem ali o seu carrinho fica engarrafado, né? Não importa o horário, BH não tem mais horário de pico, é desesperador circular aqui pela capital. O que dá para fazer? Acho que o que é pacificado entre todos os candidatos é quem for eleito ou eleita agora, cabe ao novo prefeito, à nova prefeita, construir um novo contrato com as empresas de ônibus. Vai vigorar em 28, a partir de 28. Exatamente, que vai dar a tônica da mobilidade no município. E a gente quer construir esse contrato com a participação de vários atores, alargando o diálogo democrático na sua construção, e um contrato que contemple e priorize quem usa o transporte público e não quem lucra com o transporte público. E quando eu falo quem usa, não pensar só a classe C e D, mas a sociedade como um todo, porque o transporte público é o caminho para uma mobilidade melhor no nosso mundo todo. Queremos trazer para Belo Horizonte o chamado VLT, Veículo Sob Trilhos, que é mais barato, mais eficiente e menos poluente do que o metrô tradicional. Ampliar as faixas exclusivas, porque há metas que Belo Horizonte deveria cumprir no campo da mobilidade que não foram feitas ou foram feitas muito timidamente. As faixas exclusivas é um exemplo disso. Mas não adianta trazer propostas geniais se o aspecto fundamental, que é o novo contrato, não for azeitado melhor nessa construção. Senão nós vamos poder replicar ideias anteriores que nos deixam
na impossibilidade de poder avançar na mobilidade porque tem um contrato que engessa qualquer tipo de política. E um dado que eu acho importante é que de 2013 a 2023, BH cortou 60% do orçamento voltado para a infraestrutura e melhoria da mobilidade em BH. Então a gente quer colocar a casa em ordem e se mobilidade é prioridade, vai ser prioridade orçamentária. Candidato, e essa gestão do trânsito, que me parece muito ruim também? A BH Trans foi extinta, né? Está aí agora a Sumob, mas não importa o horário, você não vê um agente, seja da Sumob, da BH Trans, para orientar o trânsito nesse sistema semafórico da capital do século passado também, tudo muito ruim. Dá para a gente avançar algo nessas áreas também? Perfeita a sua pergunta, porque mostra um problema que não é só orçamentário, não é só do contrato, mas um problema de gestão. Você tendo a Sumob e a BH Trans, não sabemos qual que é a responsabilidade de cada uma. Elas têm alguns atritos entre elas. Quando eu era vereadora, eu votei contra a criação da Sumob por entender que não iria melhorar, pelo contrário, iria piorar. Então, é um debate sobre gestão a se fazer. Mas o que eu acho mais importante é cobrar as contrapartidas das empresas de ônibus. Nós somos a capital mundial dos bares e restaurantes. Aí, os grandes eventos que acontecem em Belo Horizonte, o turista sai, não tem um bar aberto de noite, de madrugada. Teve a Stock Car um tempo atrás, os turistas saíram, foram para os bares, 11 horas da noite, bar fechado. Fecha tudo, né? E aí dizia, mas o que está acontecendo? Não é a capital mundial dos bares e restaurantes? Aí o dono do bar tem que dizer, olha, infelizmente não tem ônibus de noite, não tem ônibus de madrugada. Você está dando R$1 bilhão para a empresa de ônibus, o mínimo é algumas contrapartidas que não são feitas. O que mostra que a atual gestão e as anteriores muito refém desse contrato e do diálogo com as empresas. Quando a senhora fala assim, queremos o VLT, eu imagino que todo prefeito de Belo Horizonte quer o VLT, quer metrô e tal. Como viabilizar um projeto desse que não é barato como o VLT? E por onde passaria, se a senhora já tem uma ideia? Vou dar um exemplo. Eu estive ontem, por exemplo, esse domingo, uma das grandes vitórias que nós tivemos como vereadora, prova que o nosso debate transborda questões ideológicas, foi a manutenção da área verde no Belvedere, que é chamado de Parque Linear do Belvedere. Ali era uma área que ia ter um leilão, ia ser privatizado e transformar numa rodovia que não iria melhorar o trânsito. Eu era vereadora, a mais votada da história dessa cidade. Fui para Brasília, conversei com a ministra Flávia Arruda, conversei com o ministro Paulo Guedes e conseguimos retirar aquela área do leilão. Eu fui na última semana e retiramos a área do leilão e hoje lutamos para a criação de um parque e eu, sendo eleita, vou transformar aquela área de fato num parque linear. Ali, por exemplo, você tem a linha de trem ali, inclusive já debati isso com o governo federal, que poderia ser um dos espaços voltados para o VLT. Mas o compromisso que tenho é, Belo Horizonte tem problemas estruturantes e sérios que não se resolvem com caminhos simplistas. Sendo eleita, nós vamos fazer o que acontece em Fortaleza, o que acontece na Dinamarca, o que acontece na Noruega, que eu estive representando o Brasil e palestrando por lá sobre educação, que é você criar editais públicos sobre problemas da cidade, para que as comunidades, pessoas, sindicatos, grupos, entidades apresentem projetos para melhoria ou superação daquele problema. E cabe à prefeitura avaliar aqueles projetos e buscar a melhor alternativa para superar esses problemas. E a questão do VLT é um exemplo. A gente tem arquitetos, tem urbanistas, tem engenheiros de trânsito que pensam a cidade de forma maravilhosa e que não pode ficar o debate só na Secretaria de Trânsito. A gente tem que ampliar isso para que a cidade participe e traga o projeto. E quem financiaria? Acho que ideia todo mundo tem. A própria prefeitura, em vez de financiar R$1 bilhão para o transporte público para não ter VLT, sabe por que não tem VLT? Porque o prefeito é um covarde. Simples assim. Mas todos os prefeitos? Todos são covardes. Todos que passaram, ninguém teve essa ideia, ninguém... Ué, se você tem o segundo pior trânsito do Brasil, isso não surge aí agora. É um processo que vai se construindo ao passar de várias gestões. Todas têm, de forma direta ou indireta, a responsabilidade. Quando eu fui me candidatar à prefeitura, me disseram assim, Duda, para você ser eleito nessa capital, tem que apertar 3 mãos. E me disseram o nome de quem eu teria que apertar a mão. Não vou citar o nome aqui. Eu falei, se for necessário ganhar as eleições, apertar essa mão para deixar a BH do jeito que está, eu não vou fazer. Mas vale um coração... É do pessoal do ramo de transporte? Tem também, vai ser preso, eles serão presos. Eu falei, eu vou apertar a mão deles na cadeia. Mas vale um coração partido do que uma alma vendida. Estou em segundo lugar nas pesquisas sem imprimir um santinho, um panfleto, um adesivo, nada. Estou em segundo lugar nas pesquisas sendo uma pessoa trans de um grupo historicamente marginalizado e excluído. Eu nunca escolhi o caminho mais simples.
Nunca escolhi o caminho mais simples. Então eu não vou apertar a mão do povo, aperta a mão de você, que são pessoas sérias. Agora, desses 3, que um é do trânsito e colocou BH na situação que está, não vou apertar de jeito nenhum, vou apertar na cadeia. Mas... Tá, ok, tá meio ousado também. Agora, a minha dúvida, esse contrato do transporte vai até 2028, pegaria o mandato da senhora. A senhora manteria esse contrato e pensaria numa repactuação que seja em 2028 ou suspenderia o atual contrato vigente e pensaria já no modelo, um novo contrato na sua gestão? Esse diálogo tem que ser feito. Porque entra a segurança jurídica, exatamente, né? Por causa disso também. Eu sou da literatura, dei aula por 20 anos nas melhores escolas do Brasil, do estado de BH. Desses 20, dei 15 anos aula no Colégio Bernoulli e aprendi na literatura que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais dialogar com a outra. Uma pessoa dá uma cadeirada em alguém quando não consegue mais dialogar com aquela pessoa. E eu acredito no diálogo. Sou da literatura, sei a importância da palavra, toda a Bíblia, no princípio é o verbo. Vamos dialogar. Vamos dialogar até onde for possível com o governo federal, com o governo estadual, com os empresários e ver o melhor caminho possível. Não dá para chegar aqui e dizer nós vamos acabar com o contrato. Não é isso. É o diálogo e achar o senso comum. Inclusive no diálogo, dialogar com a região metropolitana e ser uma liderança na região metropolitana, convidando os prefeitos para irem a Brasília para bater na porta do presidente Lula para que ele tire do papel o SUM. Assim como existe o SUS para a saúde, nós temos que criar um sistema único de mobilidade para o Brasil. E está lá no governo federal, nós ajudamos a construir e tem que transformar isso numa política nacional da União. Quer fazer a última, uma saideira? Tá, candidato, eu das propostas, eu sempre concordo que Belo Horizonte é uma cidade muito tímida, pensa muito pequeno. Mas eu fui a propaganda da senhora, achei no mínimo inusitado. A questão de BH sediar o Pan-Americano, acho ok. É 2031, se eu não me engano? 2031. Mas aí a senhora fala de usar Betim, usar Contagem e até o surf em Guarapari. É isso mesmo? Praia do Mineiro. A Praia do Mineiro. Não, foi o exemplo que a gente deu, pitoresco. Para chamar a atenção. Isso, mas no sentido de que Belo Horizonte tem que voltar a sediar grandes eventos. E disse que, sendo eleita, na primeira semana nós vamos já entrar na disputa para Belo Horizonte cedir os Jogos Pan-Americanos. São Paulo já está nessa disputa e BH não entra porque pensa de forma pequena. E hoje, Paris já mostrou que é possível fazer grandes eventos com a estrutura enxuta. Na rua, né? Na rua, dialogando com a região metropolitana, e é bom para todo mundo. Então, sendo eleito, nós vamos pensar grande BH, para sediar grandes eventos, desburocratizar a legislação municipal, rever o código de posturas, internacionalizar a nossa culinária. Eu digo sempre, nós temos a melhor culinária do mundo, temos o melhor pastel do mundo, que é o pastel da Galeria do Ouvidor. Quando eu fui à Bélgica, no Parlamento Europeu, representando o Brasil, para discussão sobre educação, via filas de estrangeiros para comer chocolate belga. Se eu for eleita prefeita, e serei, vai ter fila de estrangeiros para experimentar a melhor limonada do mundo, que é a limonada do Mercado Central, que está desde 1938. É investir no turismo gastronômico, no que nós temos de melhor. E os Jogos Pan-Americanos é importantíssimo para Belo Horizonte voltar, entrar no centro global dos grandes eventos. É possível termos estrutura. Temos o Minas Tênis Clube, dentre outras estruturas que podem nos dar suporte, e aí vamos construir por meio do diálogo. Bom, a Band Eleições fica por aqui, agradecendo a presença da Duda. Obrigado, bom resto de campanha, deputada. Obrigada, estaremos no segundo turno, é Duda 12, campanha Lixo Zero. E Murilo, obrigado também. Boa noite, obrigado, candidato. E claro, obrigado a você que está aí em casa. Você pode rever este programa com a candidata Duda Salabert na página Band Minas no YouTube. Também na nossa página você confere as entrevistas já realizadas com Gabriel Azevedo, do MDB, Bruno Engler, do PL, Fuad Noman, do PSD, Carlos Viana, do Podemos e Rogério Correia, do PT. Para você, boa noite e até o próximo Band Eleições. Tchau.